Código de Hammurabi. Hammurabi, rei da Babilônia no 18º século a.C., estendeu grandemente o seu império e governou uma confederação de cidades-estado. Erigiu, no final do seu reinado, uma enorme estela em diorito, na qual ele é retratado recebendo a insígnia do reinado e da justiça do rei Marduk. Abaixo mandou escrever em 21 colunas, 282 cláusulas que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi. Embora abrangesse também antigas leis, muitas das provisões do código referem-se às três classes sociais, a do Auelum, filho do homem, ou seja, a classe mais alta, dos homens livres, que era merecedora de maiores compensações por injúrias, retaliações, mas que por outro lado arcava com as multas mais pesadas por ofensas, no estágio imediatamente inferior, a classe do Mushkenum, cidadão livre mas de menor status e obrigações mais leves, por último, a classe do Vardum, escravo marcado que no entanto, podia ter propriedade. O código referia-se também ao comércio, no qual o caixeiro viajante ocupava lugar importante, a família, inclusive o divórcio, o pátrio poder, a adoção, o adultério, o incesto, ao trabalho precursor do salário mínimo, das categorias profissionais, das leis trabalhistas, a propriedade. Quanto às leis criminais, vigorava a lex talionis, a pena de morte era largamente aplicada, seja na fogueira, na forca, seja por afogamento ou impalação. A mutilação era infligida de acordo com a natureza da ofensa. A noção de uma vida por uma vida atingia aos filhos dos causadores de danos, aos filhos dos ofendidos. As penalidades infligidas sob o Código de Hammurabi ficavam entre os brutais excessos das punições corporais das leis mesopotâmica, assírias e das mais suaves, dos hititas. A codificação propunha-se a implantação da justiça na terra, a destruição do mal, a prevenção da opressão do fraco pelo forte, a propiciar o bem-estar do povo e iluminar o mundo. Essa legislação estendeu-se pela Assíria, pela Judéia e pela Grécia. Prólogo _ quando o Alto Ânio, rei de Anunnaki e Bel, senhor da terra dos céus, determinador dos destinos do mundo, entregou o governo de toda humanidade a Marduk, quando foi pronunciado o alto nome da Babilônia. Quando ele a fez famosa no mundo e nela estabeleceu um duradouro reino cujos alicerces tinham a firmeza do céu e da terra, por esse tempo de Ânio e Belmi chamaram, a mim, Hammurabi, o excelso príncipe, o adorador dos deuses, para implantar a justiça na terra, para destruir os maus e o mal, para prevenir a opressão do fraco pelo forte, para iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do povo. Hammurabi, governador escolhido por Bel, sou eu o que trouxe a abundância à terra, o que fez obra completa para Nipolidurilo, o que deu vida à cidade de Uruk, o que supriu água com abundância aos seus habitantes, o que tornou bela a cidade de Borsippa, o que enceleirou grãos para a poderosa Urash, o que ajudou o povo em tempo de necessidade, o que estabeleceu a segurança na Babilônia, o governador do povo, o servo cujos feitos são agradáveis a Anunita. E, sortilégios, juízo de Deus, falso testemunho, prevaricação de juízes. Primeiro, se alguém acusa um outro, lhe imputa um sortilégio, mas não pode dar a prova disso, aquele que acusou, deverá ser morto. Segundo, se alguém avança uma imputação de sortilégio contra um outro e não a pode provar e aquele contra o qual a imputação de sortilégio foi feita, vai ao rio, salta no rio, se o rio o traga, aquele que acusou deverá receber em posse a sua casa. Mas, se o rio o demonstra inocente e ele fica ileso, aquele que avançou a imputação deverá ser morto, aquele que saltou no rio deverá receber em posse a casa do seu acusador. Terceiro, se alguém em um processo se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, se o processo importa perda de vida, ele deverá ser morto.
Quarto, se alguém se apresenta como testemunha por grão e dinheiro, deverá suportar a pena cominada no processo. Quinto, se um juiz dirige um processo e profere uma decisão e redige por escrito a sentença, se mais tarde o seu processo se demonstra errado e aquele juiz, no processo que dirigiu, é convencido de ser causa do erro, ele deverá então pagar 12 vezes a pena que era estabelecida naquele processo, e se deverá publicamente expulsá-lo de sua cadeira de juiz. Nem deverá ele voltar a funcionar de novo como juiz em um processo. Segunda, crimes de furto e de roubo, reivindicação de móveis. Sexto, se alguém furta bens do Deus ou da corte deverá ser morto, e mais quem recebeu dele a coisa furtada também deverá ser morto. Sétimo, se alguém, sem testemunhas ou contrato, compra ou recebe em depósito ouro ou prata ou um escravo ou uma escrava, ou um boi ou uma ovelha, ou um asno, ou outra coisa de um filho alheio ou de um escravo, é considerado como um ladrão e morto. Oitavo, se alguém rouba um boi ou uma ovelha ou um asno ou um porco ou um barco, se a coisa pertence ao Deus ou à corte, ele deverá dar 30 vezes tanto. Se pertence a um liberto, deverá dar 10 vezes tanto, se o ladrão não tem nada para dar, deverá ser morto. Nono, se alguém, a quem foi perdido um objeto, o acha com um outro, se aquele com o qual o objeto perdido é achado, diz, um vendedor mo vendeu diante de testemunhas, eu o paguei, e o proprietário do objeto perdido diz, eu trarei testemunhas que conhecem a minha coisa perdida, o comprador deverá trazer o vendedor que lhe transferiu o objeto com as testemunhas perante as quais comprou e o proprietário do objeto perdido deverá trazer testemunhas que conhecem o objeto perdido. O juiz deverá examinar os seus depoimentos, as testemunhas perante as quais o preço foi pago e aquelas que conhecem o objeto perdido devem atestar diante de Deus reconhecê-lo. O vendedor é então um ladrão e morrerá, o proprietário do objeto perdido o recobrará, o comprador recebe da casa do vendedor o dinheiro que pagou. Décimo, se o comprador não apresenta o vendedor e as testemunhas perante as quais ele comprou, mas, o proprietário do objeto perdido apresenta um testemunho que reconhece o objeto, então o comprador é o ladrão e morrerá. O proprietário retoma o objeto perdido. 11º, se o proprietário do objeto perdido não apresenta um testemunho que o reconheça, ele é um malvado e caluniou, ele morrerá. 12º, se o vendedor é morto, o comprador deverá receber da casa do vendedor o quíntuplo. 13º, se as testemunhas do vendedor não estão presentes, o juiz deverá fixar-lhes um termo de 6 meses, se, em 6 meses, as suas testemunhas não comparecerem, ele é um malvado e suporta a pena desse processo. 14º, se alguém rouba o filho impúbere de outro, ele é morto. 15º, se alguém furta pela porta da cidade um escravo ou uma escrava da corte, ou um escravo ou escrava de um liberto, deverá ser morto. 16º, se alguém acolhe na sua casa, um escravo ou escrava fugidos da corte ou de um liberto e depois da proclamação pública do mordomo, não o apresenta, o dono da casa deverá ser morto. 17º, se alguém apreende em campo aberto um escravo ou uma escrava fugidos, e os reconduz ao dono, o dono do escravo deverá dar-lhe 2 ciclos. 18º, se esse escravo não nomeia seu senhor, deverá ser levado a palácio, feitas todas as indagações, deverá ser reconduzido ao seu senhor. 19º, se ele retém esse escravo em sua casa e em seguida se descobre o escravo com ele, deverá ser morto. 20º, se o escravo foge àquele que o apreendeu, este deve jurar em nome de Deus ao dono do escravo e ir livre. 21º, se alguém faz um buraco em uma casa, deverá diante daquele buraco ser morto e sepultado. 22º, se alguém comete roubo e é preso, ele é morto.
23º, se salteador não é preso, o roubado deverá diante de Deus reclamar tudo que lhe foi roubado, então a aldeia e o governador, em cuja terra e circunscrição o roubo teve lugar, devem indenizar-lhe os bens roubados por quanto foi perdido. 24º, se eram pessoas, a aldeia e o governador deverão pagar uma mina aos parentes. 25º, se na casa de alguém aparecer um incêndio e aquele que vem apagar lança os olhos sobre a propriedade do dono da casa, e toma a propriedade do dono da casa, ele deverá ser lançado no mesmo fogo. Terceira, direitos e deveres dos oficiais, dos gregários e dos vassalos em geral, organização do benefício. 26º, se um oficial ou um gregário que foi chamado às armas para ir no serviço do rei, não vai e assolda um mercenário e o seu substituto parte, o oficial ou o gregário deverá ser morto, aquele que o tiver substituído deverá tomar posse da sua casa. 27º, se um oficial ou um gregário foi feito prisioneiro na derrota do rei, e em seguida o seu campo e o seu horto foram dados a um outro e este deles se apossa, se volta a alcançar a sua aldeia, se lhe deverá restituir o campo e o horto. E ele deverá retomá-los. 28º, se um oficial ou um gregário foi feito prisioneiro na derrota do rei, se depois o seu filho pode ser investido disso, se lhe deverá dar o campo e horto e ele deverá assumir o benefício de seu pai. 29º, se o filho é ainda criança e não pode ser dele investido, 1/3 do campo e do horto deverá ser dado à progenitora e esta deverá sustentá-lo. 30º, se um oficial ou gregário descura e abandona seu campo, o horto e a casa em vez de gozá-los, e um outro toma posse do seu campo, do horto e da casa, se ele volta e pretende seu campo, horto e casa, não lhe deverão ser dados, aquele que deles tomou posse e os gozou, deverá continuar a gozá-los. 31º, se ele abandona por um ano e volta, o campo, o horto e a casa lhe deverão ser restituídos e ele deverá assumi-los de novo. 32º, se um negociante resgata um oficial, ou um soldado que foi feito prisioneiro no serviço do rei, e o conduz à sua aldeia, se na sua casa há com que resgatá-lo, ele deverá resgatar-se, se na sua casa não há com que resgatá-lo, ele deverá ser libertado pelo templo de sua aldeia, se no templo de sua aldeia não há com que resgatá-lo, deverá resgatá-lo à corte. O seu campo, horto e casa não deverão ser dados pelo seu resgate. 33º, se um oficial superior foge ao serviço e coloca um mercenário em seu lugar no serviço do rei e ele parte, aquele oficial deverá ser morto. 34º, se um oficial superior furta a propriedade de um oficial inferior, prejudica-o oficial, dá o oficial a trabalhar por soldada, entrega o oficial em um processo a um poderoso, furta o presente que o rei deu ao oficial, aquele deverá ser morto. 35º, se alguém compra ao oficial bois ou ovelhas, que o rei deu a este, perde o seu dinheiro. 36º, o campo, o horto e a casa de um oficial, gregário ou vassalo não podem ser vendidos. 37º, se alguém compra o campo, o horto e a casa de um oficial, de um gregário, de um vassalo, a sua tábua do contrato de venda é quebrada e ele perde o seu dinheiro, o campo, o horto e a casa voltam ao dono. 38º, um oficial, gregário, ou vassalo não podem obrigar por escrito nem darem pagamento de obrigação à própria mulher ou à filha o campo, o horto e a casa do seu benefício. 39º, o campo, o horto e a casa, que eles compraram e possuem, como sua propriedade, podem ser obrigados por escrito e dadas em pagamento de obrigação à própria mulher e à filha. 40º, eles podem vender a um negociante ou outro funcionário do Estado, seu campo, horto e casa. O comprador recebe em gozo e campo, o horto e a casa que comprou. 41º, se alguém cercou de sebes o campo, o horto e a casa de um oficial, de um
gregário ou de um vassalo e forneceu as estacas necessárias, se o oficial, o gregário ou o vassalo voltam ao campo, horto ou casa, deverão ter como sua propriedade as estacas que lhes foram dadas. Quarta, locações e regime geral dos fundos rústicos, mútuo. Locação de casas, dação em pagamento. 42º, se alguém tomou um campo para cultivar e no campo não fez crescer trigo, ele deverá ser convencido que fez trabalhos no campo e deverá fornecer ao proprietário do campo quanto trigo exista no do vizinho. 43º, se ele não cultiva o campo e o deixa em abandono, deverá dar ao proprietário do campo quanto trigo haja no campo vizinho e deverá cavar e destorroar o campo, que ele deixou ficar inculto e restituí-lo ao proprietário. 44º, se alguém se obriga a pôr em cultura, dentro de 3 anos, um campo que jaz inculto, mas é preguiçoso e não cultiva o campo, deverá no 4º ano cavar, destorroar e cultivar o campo inculto e restituí-lo ao proprietário e por cada 10 gan pagar 10 gê de trigo. 45º, se alguém dá seu campo a cultivar mediante uma renda e recebe a renda do seu campo, mas sobrevém uma tempestade e destrói a safra, o dano recai sobre o cultivador. 46º, se ele não recebe a renda do seu campo, mas o dá pela terça ou quarta parte, o trigo que está no campo deverá ser dividido segundo as partes entre o cultivador e o proprietário. 47º, se o cultivador, porque no primeiro ano não plantou a sua estância, deu a cultivar o campo, o proprietário não deverá culpá-lo, o seu campo foi cultivado e, pela colheita, ele receberá o trigo segundo o seu contrato. 48º, se alguém tem um débito a juros, e uma tempestade devasta o seu campo, ou destrói a colheita, ou por falta d'água não cresce o trigo no campo, ele não deverá nesse ano dar trigo ao credor, deverá modificar sua tábua de contrato e não pagar juros por esse ano. 49º, se alguém toma dinheiro a um negociante e lhe concede um terreno cultivável de trigo ou de sésamo, incumbindo-o de cultivar o campo, colher o trigo ou o sésamo que aí crescerem e tomá-los para si, se em seguida o cultivador semeia no campo trigo ou sésamo, por ocasião da colheita o proprietário do campo deverá receber o trigo ou o sésamo que estão no campo e dar ao negociante trigo pelo dinheiro que do negociante recebeu, pelos juros e moradia do cultivador. 50º, se ele dá um campo cultivável, de trigo, ou um campo cultivável de sésamo, o proprietário do campo deverá receber o trigo ou o sésamo que estão no campo e restituir ao negociante o dinheiro com os juros. 51º, se não tem dinheiro para entregar, deverá dar ao negociante trigo ou sésamo pela importância do dinheiro, que recebeu do negociante e os juros, conforme a taxa real. 52º, se o cultivador não semeou no campo trigo ou sésamo, o seu contrato não fica invalidado. 53º, se alguém é preguiçoso no ter em boa ordem o próprio dique e não o tem, em consequência se produz uma fenda no mesmo dique e os campos da aldeia são inundados d'água, aquele, em cujo dique se produziu a fenda, deverá ressarcir o trigo que ele fez perder. 54º, se ele não pode ressarcir o trigo, deverá ser vendido por dinheiro, juntamente com os seus bens, e os agricultores de quem o trigo foi destruído dividirão entre si. 55º, se alguém abre o seu reservatório d'água para irrigar, mas é negligente e a água inunda o campo de seu vizinho, ele deverá restituir o trigo conforme o produzido pelo vizinho. 56º, se alguém deixa passar a água e a água inunda as culturas do vizinho, ele deverá pagar-lhe por cada 10 gan 10 gê de trigo. 57º, se um pastor não pede licença ao proprietário do campo para fazer pastar a erva às ovelhas e sem o consentimento dele faz pastarem as ovelhas no campo, o proprietário deverá ceifar os seus campos e o pastor que sem licença do proprietário fez pastarem as ovelhas no campo, deverá pagar por junto ao
Proprietário 20 g de trigo por cada 10 gan. 58º, se depois que as ovelhas tiverem deixado o campo da aldeia e ocupado o recinto geral à porta da cidade, um pastor deixa ainda as ovelhas no campo e as faz pastarem no campo, este pastor deverá conservar o campo em que faz pastar. E por ocasião da colheita deverá responder ao proprietário do campo, por cada 10 gan 60 g. 59º, se alguém, sem ciência do proprietário do horto, corta lenha no horto alheio, deverá pagar uma meia mina. 60º, se alguém entrega a um hortelão um campo para plantá-lo em horto e este o planta e o cultiva por 4 anos, no quinto, proprietário e hortelão deverão dividir entre si e o proprietário do horto tomará a sua parte. 61º, se o hortelão não leva a termo a plantação do campo e deixa uma parte inculta, dever-se-á consignar esta no seu quinhão. 62º, se ele não reduz a horto o campo que lhe foi confiado, se é campo de espigas, o hortelão deverá pagar ao proprietário o produto do campo pelos anos em que ele fica inculto na medida da herdade do vizinho, plantar o campo cultivável e restituí-lo ao proprietário. 63º, se ele transforma uma terra inculta num campo cultivado e o restitui ao proprietário, ele deverá pagar em cada ano 10 g de trigo por cada 10 gan. 64º, se alguém dá o horto a lavrar a um hortelão pelo tempo que tem em aluguel, o horto deverá dar ao proprietário 2 partes do produto do horto e conservar para si a terça parte. 65º, se o hortelão não lavra o horto e o produto diminui, o hortelão deverá calcular o produto pela parte do fundo vizinho. Asterisco, asterisco, asterisco. Lacunas de 5 colunas, calculam em 35 parágrafos. Pertencem à lacuna os seguintes parágrafos deduzidos da biblioteca de Assurbanipal. 1. Se alguém toma dinheiro a um negociante e lhe dá um horto de tâmaras e lhe diz, as tâmaras que estão no meu horto tomei-as por dinheiro, e o negociante não aceita, então o proprietário deverá tomar as tâmaras que estão no horto, entregar ao negociante o dinheiro e juros, segundo o teor de sua obrigação, as tâmaras excedentes que estão no jardim deverá tomá-las o proprietário. 2. Se um inquilino paga ao dono da casa a inteira soma do seu aluguel por um ano e o proprietário, antes de decorrido o termo do aluguel, ordena ao inquilino de mudar-se de sua casa antes de passado o prazo, deverá restituir uma cota proporcional à soma que o inquilino lhe deu. 3. Se alguém deve trigo ou dinheiro e não tem trigo ou dinheiro com que pagar, mas possui outros bens, deverá levar diante dos anciãos o que está à sua disposição e dá-lo ao negociante. Este deve aceitar sem exceção. V. Relações entre comerciantes e comissionários. 100º, com os juros do dinheiro na medida da soma recebida, deverá entregar uma obrigação por escrito e pagar o negociante no dia do vencimento. 101º, se no lugar onde foi não fechou o negócio o comissionário, deverá deixar intacto o dinheiro que recebeu e restituí-lo ao negociante. 102º, se um negociante emprestou dinheiro a um comissionário para suas empresas e ele, no lugar para onde se conduz, sofre um dano, deverá indenizar o capital ao negociante. 103º, se, durante a viagem, o inimigo lhe leva alguma coisa do que ele conduz consigo, o comissionário deverá jurar em nome de Deus e ir livre. 104º, se um negociante confia a um comissionário, para venda, trigo, lã, azeite ou outras mercadorias, o comissionário deverá fazer uma escritura da importância e reembolsar o negociante. Ele deverá então receber a quitação do dinheiro que dá ao mercador. 105º, se o comissionário é negligente e não retira a quitação da soma que ele deu ao negociante, não poderá receber a soma que não é quitada. 106º, se o comissionário toma dinheiro ao negociante e tem questão com o seu negociante, este deverá perante Deus e os anciãos convencer o comissionário do dinheiro levado e este deverá dar 3 vezes o dinheiro que recebeu.
17º, se o negociante engana o comissionário pois que este restituiu tudo que o negociante lhe dera, mas, o negociante contesta o que o comissionário lhe restituiu, o comissionário diante de Deus e dos anciãos deverá convencer o negociante e este, por ter negado ao comissionário o que recebeu, deverá dar 6 vezes tanto. Sexta, Regulamento das tabernas, taberneiros prepostos, polícia. Penas e tarifas. 108º, se uma taberneira não aceita trigo por preço das bebidas a peso, mas toma dinheiro e o preço da bebida é menor do que o do trigo, deverá ser convencida disto e lançada na água. 109º, se na casa de uma taberneira se reúnem conjurados e esses conjurados não são detidos e levados à corte, a taberneira deverá ser morta. 110º, se uma irmã de Deus, que não habita com as crianças, mulher consagrada, que não se pode casar, abre uma taberna ou entra em uma taberna para beber, esta mulher deverá ser queimada. 111º, se uma taberneira fornece 60 já de bebida o zacame deverá receber, ao tempo da colheita 50 ca de trigo. 7ª, obrigações, contratos de transporte, mútuo, processo executivo e servidão por dívidas. 112º, se alguém está em viagem e confia a um outro prata, ouro, pedras preciosas ou outros bens móveis e os faz transportar por ele e este não conduz ao lugar do destino tudo o que deve transportar, mas se apropria deles, dever-se-á convencer esse homem que ele não entregou o que devia transportar e ele deverá dar ao proprietário da expedição 5 vezes o que recebeu. 113º, se alguém tem para com um outro um crédito de grãos ou dinheiro e, sem ciência do proprietário, tira grãos do armazém ou do celeiro, ele deverá ser convencido em juízo de ter tirado sem ciência do proprietário grãos do armazém ou do celeiro e deverá restituir os grãos que tiver tirado e tudo que ele de qualquer modo deu, é perdido para ele. 114º, se alguém não tem que exigir grãos e dinheiro de um outro e fez a execução, deverá pagar-lhe 1/3 de mina por cada execução. 115º, se alguém tem para com outro um crédito de grãos ou dinheiro e faz a execução, e o detido na casa de detenção morre de morte natural, não há lugar à pena. 116º, se o detido na casa de detenção morre de pancadas ou maus tratamentos, o protetor do prisioneiro deverá convencer o seu negociante perante o tribunal, se ele era um nascido livre, se deverá matar o filho do negociante, se era um escravo, deverá pagar o negociante 1/3 de mina e perder tudo o que deu. 117º, se alguém tem um débito vencido e vende por dinheiro a mulher, o filho e a filha, ou lhe concedem descontar com trabalho o débito, aqueles deverão trabalhar 3 anos na casa do comprador ou do senhor, no 4º ano este deverá libertá-los. 118º, se ele concede um escravo ou escrava para trabalhar pelo débito e o negociante os concede por sua vez, os vende por dinheiro, não há lugar para oposição. 119º, se alguém tem um débito vencido, e vende por dinheiro a sua escrava que lhe tem dado filhos, o senhor da escrava deverá restituir o dinheiro que o negociante pagou e resgatar a sua escrava. 8ª, contratos de depósito. 120º, se alguém deposita o seu trigo na casa de outro e no monte de trigo se produz um dano ou o proprietário da casa abre o celeiro e subtrai o trigo ou nega, enfim, que na sua casa tenha sido depositado o trigo, o dono do trigo deverá perante Deus reclamar o seu trigo e o proprietário da casa deverá restituir o trigo que tomou, sem diminuição, ao seu dono. 121º, se alguém deposita o trigo na casa de outro, deverá dar-lhe, como aluguel do armazém, 5 ca de trigo por cada guê de trigo ao ano. 122º, se alguém dá em depósito a outro prata, ouro ou outros objetos, deverá mostrar a uma testemunha tudo o que dá,
fechar o seu contrato e em seguida consignar em depósito. 123º, se alguém dá em depósito sem testemunhas ou contrato e no lugar em que se fez a consignação se nega, não há ação. 124º, se alguém entrega a outro em depósito prata, ouro ou outros objetos perante testemunhas e aquele o nega, ele deverá ser convencido em juízo e restituir sem diminuição tudo o que negou. 125º, se alguém dá em depósito os seus bens e aí por infração ou roubo os seus bens se perdem com os do proprietário da casa, o dono desta, que suporta o peso da negligência, deverá indenizar tudo que lhe foi consignado em depósito e que ele deixou perder. Mas, o dono da casa poderá procurar os seus bens perdidos e retomá-los do ladrão. 126º, se alguém, que não perdeu seus bens, diz tê-los perdido e sustenta falsamente seu dano, se ele intenta ação pelos seus bens, ainda que não tenham sido perdidos e pelo dano sofrido perante Deus, deverá ser indenizado de tudo que pretende pelo seu dano. 9. Injúria e difamação. 127º, se alguém difama uma mulher consagrada ou a mulher de um homem livre, e não pode provar-se, deverá arrastar esse homem perante o juiz e tosquear-lhe fronte. X. Matrimônio e família, delitos contra a ordem da família. Contribuições e doações nupciais. Sucessão. 128º, se alguém toma uma mulher, mas não conclui um contrato com ela, esta mulher não é esposa. 129º, se a esposa de alguém é encontrada em contato sexual com um outro, se deverá amarrá-los e lançá-los na água, salvo se o marido perdoar a sua mulher e o rei a seu escravo. 130º, se alguém viola a mulher que ainda não conheceu o homem e vive na casa paterna e tem contato com ela e é surpreendido, este homem deverá ser morto, a mulher irá livre. 131º, se a mulher de um homem livre é acusada pelo próprio marido, mas não surpreendida em contato com outro, ela deverá jurar em nome de Deus e voltar à sua casa. 132º, se contra a mulher de um homem livre é proferida difamação por causa de um outro homem, mas não é ela encontrada em contato com outro, ela deverá saltar no rio por seu marido. 133º, se alguém é feito prisioneiro e na sua casa há com que sustentar-se, mas a mulher abandona sua casa e vai a outra casa, porque esta mulher não guardou sua casa e foi a outra, deverá ser judicialmente convencida e lançada na água. 134º, se alguém é feito prisioneiro de guerra e na sua casa não há com que sustenta-se e sua mulher vai a outra casa, essa mulher deverá ser absolvida. 135º, se alguém é feito prisioneiro de guerra e na sua casa não há de que sustenta-se e sua mulher vai a outra casa e tem filhos, se mais tarde o marido volta e entra na pátria, esta mulher deverá voltar ao marido, mas os filhos deverão seguir o pai deles. 136º, se alguém abandona a pátria e foge e depois a mulher vai a outra casa, se aquele regressa e quer retomar a mulher, porque ele se separou da pátria e fugiu, a mulher do fugitivo não deverá voltar ao marido. 137º, se alguém se propõe a repudiar uma concubina que lhe deu filhos ou uma mulher que lhe deu filhos, ele deverá restituir àquela mulher o seu donativo e dar-lhe uma cota em usufruto no campo, horto e seus bens, para que ela crie os filhos. Se ela criou os seus filhos, lhe deverá ser dado, sobre todos os bens que seus filhos recebam, uma cota igual à de um dos filhos. Ela pode esposar o homem do seu coração. 138º, se alguém repudia a mulher que não lhe deu filhos, deverá dar-lhe a importância do presente nupcial e restituir-lhe o donativo que ela trouxe consigo da casa de seu pai e assim mandá-la embora. 139º, se não houve presente nupcial, ele deverá dar-lhe uma mina, como
Donativo de repúdio. 140, se ele é um liberto, deverá dar-lhe 1/3 de mina. 141, se a mulher de alguém, que habita na casa do marido, se propõe a abandoná-la e se conduz com leviandade, dissipa sua casa, descura do marido e é convencida em juízo, se o marido pronuncia o seu repúdio, ele a mandará embora, nem deverá dar-lhe nada como donativo de repúdio. Se o marido não quer repudiá-la e toma outra mulher, aquela deverá ficar como serva na casa de seu marido. 142, se uma mulher discute com o marido e declara: tu não tens comércio comigo, deverão ser produzidas as provas do seu prejuízo, se ela é inocente e não há defeito de sua parte e o marido se ausenta e a descura muito, essa mulher não está em culpa, ela deverá tomar o seu donativo e voltar à casa de seu pai. 143, se ela não é inocente, se ausenta, dissipa sua casa, descura seu marido. Dever-se-á lançar essa mulher na água. 144, se alguém toma uma mulher e esta dá ao marido uma serva e tem filhos. Mas o marido pensa em tomar uma concubina, não se lhe deverá conceder e ele não deverá tomar uma concubina. 145, se alguém toma uma mulher e essa não lhe dá filhos e ele pensa em tomar uma concubina, se ele toma uma concubina e a leva para sua casa, esta concubina não deverá ser igual à esposa. 146, se alguém toma uma esposa e essa esposa dá ao marido uma serva por mulher e essa lhe dá filhos, mas, depois, essa serva rivaliza com a sua senhora. Porque ela produziu filhos, não deverá sua senhora vendê-la por dinheiro, ela deverá reduzi-la à escravidão e enumerá-la entre as servas. 147, se ela não produziu filhos, sua senhora poderá vendê-la por dinheiro. 148, se alguém toma uma mulher e esta é colhida pela moléstia, se ele então pensa em tomar uma segunda, não deverá repudiar a mulher que foi presa da moléstia, mas deverá conservá-la na casa que ele construiu e sustentá-la enquanto viver. 149, se esta mulher não quer continuar a habitar na casa de seu marido, ele deverá entregar-lhe o donativo que ela trouxe da casa paterna e deixá-la ir-se embora. 150, se alguém dá à mulher campo, horto, casa e bens e lhe deixa um ato escrito, depois da morte do marido, seus filhos não deverão levantar contestação. A mãe pode legar o que lhe foi deixado a um de seus filhos que ela prefira, nem deverá dar coisa alguma aos irmãos. 151, se uma mulher que vive na casa de um homem, empenhou seu marido a não permitir a execução de um credor contra ela, e se fez lavrar um ato, se aquele homem antes de tomar mulher tinha um débito, o credor não se pode dirigir contra a mulher. Mas, se a mulher, antes de entrar na casa do marido, tinha um débito, o credor não pode fazer atos executivos contra o marido. 152, se depois que a mulher entra na casa do marido, ambos têm um débito, deverão ambos pagar ao negociante. 153, se a mulher de um homem livre tem feito matar seu marido por coisa de um outro, se deverá cravá-la em uma estaca. 154, se alguém conhece a própria filha, deverá ser expulso da terra. 155, se alguém promete uma menina a seu filho e seu filho tem comércio com ela, mas aquele depois tem contato com ela e é colhido, deverá ser amarrado e lançado na água. 156, se alguém promete uma menina a seu filho e seu filho não a conhece, se depois ele tem contato com ela, deverá pagar-lhe uma meia mina e indenizar-lhe tudo que ela trouxe da casa paterna. Ela poderá desposar o homem de seu coração. 157, se alguém, na ausência de seu pai, tem contato com sua progenitora, dever-se-á quem ela ambos. 158, se alguém, na ausência de seu pai, é surpreendido com a sua mulher
principal, a qual produziu filhos, deverá ser expulso da casa de seu pai. 159º, se alguém, que mandou levar bens móveis à casa de seu sogro e deu-o presente nupcial, volviu olhar para outra mulher e diz ao sogro: eu não quero mais tomar tua filha, o pai da rapariga poderá reter tudo quanto ele mandou levar. 160º, se alguém mandou levar bens móveis à casa de seu sogro e pagou-o donativo nupcial, se depois o pai da rapariga diz: eu não quero mais dar-te minha filha, ele deverá restituir sem diminuição tudo que lhe foi entregue. 161º, se alguém mandou levar bens móveis à casa de seu sogro e pagou-o donativo nupcial, se depois o seu amigo o calunia e o sogro diz ao jovem esposo: tu não desposarás minha filha. Ele deverá restituir sem diminuição tudo que lhe foi entregue e o amigo não deverá desposar a sua noiva. 162º, se alguém toma uma mulher e ela lhe dá filhos, se depois essa mulher morre, seu pai não deverá intentar ação sobre seu donativo, este pertence aos filhos. 163º, se alguém toma uma mulher e essa não lhe dá filhos, se depois essa mulher morre, e o sogro lhe restitui o presente nupcial que ele pagou à casa do sogro, o marido não deverá levantar ação sobre o donativo daquela mulher, este pertence à casa paterna. 164º, se o sogro não lhe restitui o presente nupcial, ele deverá deduzir do donativo a importância do presente nupcial e restituir em seguida o donativo à casa paterna dela. 165º, se alguém doa ao filho predileto campo, horto e casa e lavra sobre isso um ato, se mais tarde o pai morre e os irmãos dividem, eles deverão entregar-lhe a doação do pai e ele poderá tomá-la, fora disso se deverão dividir entre si os bens paternos. 166º, se alguém procura mulher para os filhos que tem, mas não procura mulher ao filho impúbere e depois o pai morre, se os irmãos dividem, deverão destinar ao seu irmão impúbere, que ainda não teve mulher, além da sua cota o dinheiro para a doação nupcial e procurar-lhe uma mulher. 167º, se alguém toma uma mulher e esta lhe dá filhos, se esta mulher morre e ele depois dela toma uma segunda mulher e esta dá filhos, se depois o pai morre, os filhos não deverão dividir segundo as mães, eles deverão tomar o donativo de suas mães mas dividir os bens paternos entre si. 168º, se alguém quer renegar seu filho e declara ao juiz: eu quero renegar meu filho, o juiz deverá examinar as suas razões e se o filho não tem uma culpa grave pela qual se justifique que lhe seja renegado o estado de filho, o pai não deverá renegá-lo. 169º, se ele cometeu uma falta grave, pela qual se justifique que lhe seja renegada a qualidade de filho, ele deverá na primeira vez ser perdoado, e, se comete falta grave segunda vez, o pai poderá renegar-lhe o estado de filho. 170º, se a alguém sua mulher ou sua serva deu filhos e o pai, enquanto vive diz aos filhos que a serva lhe deu: filhos meus, e os conta entre os filhos de sua esposa, se depois o pai morre, os filhos da serva e da esposa deverão dividir conjuntamente a propriedade paterna. O filho da esposa tem a faculdade de fazer os quinhões e de escolher. 171º, se, porém, o pai não disse em vida aos filhos que a serva lhe deu: filhos meus, e o pai morre, então os filhos da serva não deverão dividir com os da esposa, mas se deverá conceder a liberdade à serva e aos filhos, os filhos da esposa não deverão fazer valer nenhuma ação de escravidão contra os da serva. A esposa poderá tomar o seu donativo e a doação que o marido lhe fez e lavrou por escrito em um ato e ficar na habitação de seu marido, enquanto ela vive. Deverá gozá-la, mas deverá vendê-la por dinheiro. A sua herança pertence aos seus filhos.
172º, se o marido não lhe fez uma doação, se deverá entregar-lhe o seu donativo e, da propriedade de seu marido, ela deverá receber uma cota como um filho. Se seus filhos a oprimem para expulsá-la da casa, o juiz deverá examinar a sua posição e se os filhos estão em culpa, a mulher não deverá deixar a casa de seu marido. 172º, se a mulher quer deixá-la, ela deverá abandonar aos seus filhos a doação que o marido lhe fez, mas tomar o donativo de sua casa paterna. Ela pode desposar em seguida o homem de seu coração. 173º, se esta mulher lá para onde se transporta, tem filhos do segundo marido e em seguida morre, o seu donativo deverá ser dividido entre os filhos anteriores e sucessivos. 174º, se ela não pare de segundo marido, deverão receber o seu donativo os filhos do seu primeiro esposo. 175º, se um escravo da corte ou o escravo de um liberto desposar a mulher de um homem livre e gera filhos, o senhor do escravo não pode propor ação de escravidão contra os filhos da mulher livre. 176º, mas, se um escravo da corte ou o escravo de um liberto desposar a filha de um homem livre e depois de tê-la desposado, esta, com um donativo da casa paterna, se transporta para a casa dele, se ele tem posto sua casa, adquirido bens e em seguida aquele escravo morre, a mulher nascida livre poderá tomar o seu donativo e tudo que o marido e ela, desde a data do casamento, adquirirão. Deverá ser dividido em duas partes, uma metade deverá tomá-la o senhor do escravo, a outra metade a mulher livre para os seus filhos. Se a mulher livre não tinha um donativo, deverá dividir tudo que o marido e ela desde a data do casamento adquirirão em duas partes, metade deverá tomá-la e senhor do escravo, a outra a mulher livre para os seus filhos. 177º, se uma viúva, cujos filhos são ainda crianças, quer entrar em uma outra casa, ela deverá entrar sem ciência do juiz. Se ela entra em uma outra casa, o juiz deverá verificar a herança da casa do seu precedente marido. Depois se deverá confiar a casa do seu precedente marido ao segundo marido e à mulher mesma, em administração, e fazer lavrar um ato sobre isto. Eles deverão ter a casa em ordem e criar os filhos e não vender os utensílios domésticos. O comprador que compra os utensílios domésticos dos filhos da viúva perde seu dinheiro e os bens voltam de novo ao seu proprietário. 178º, se uma mulher consagrada ou uma meretriz, às quais seu pai fez um donativo e lavrou um ato sobre isso, mas no ato não ajuntou que elas poderiam legar o patrimônio a quem quisessem e não lhe deixou livre disposição, se depois o pai morre, os seus irmãos deverão receber o seu campo e horto e na medida da sua cota dar-lhe o trigo, azeite e leite e de modo a contentá-las. Se seus irmãos não lhes dão trigo, azeite e leite na medida de sua cota e a seu contento, dever se a confiar o campo e horto a um feitor que lhes agrade e esse feitor deverá mantê-las. O campo, o horto e tudo que deriva de seu pai deverá ser conservado por elas em usufruto enquanto viverem, mas não deverão vender e ceder a nenhum outro. As suas cotas de filhas pertencem a seus irmãos. 179º, se uma mulher consagrada ou uma meretriz, às quais seu pai fez um donativo e lavrou um ato e acrescentou que elas poderiam alienar a quem lhes aprovesse o seu patrimônio e lhes deixou livre disposição, se depois o pai morre. Então elas podem legar sua sucessão a quem lhe aprouver. Os seus irmãos não podem levantar nenhuma ação. 180º, se um pai não faz um donativo à sua filha núbil ou meretriz e depois morre, ela deverá tomar dos bens paternos uma cota como filha e gozar dela enquanto viver. A sua herança pertence a seus irmãos.
181º, se um pai consagra a Deus uma serva do templo ou uma virgem e não lhes faz donativo, morto o pai, aquelas receberão da herança paterna 1/3 de sua cota de filha e fruirão enquanto viverem. A herança pertence aos irmãos. 182º, se um pai não faz um donativo e não lavra um ato para sua filha, mulher consagrada a Marduk de Babilônia, se depois o pai morre, ela deverá ter designada por seus irmãos sobre a herança de sua casa paterna 1/3 da sua cota de filha, mas não poderá ter a administração. A mulher de Marduk pode legar sua sucessão a quem quiser. 183º, se alguém faz um donativo à sua filha nascida de uma concubina e a casa e lavra um ato, se depois o pai morre, ela não deverá receber parte nenhuma da herança paterna. 184º, se alguém não faz um donativo à sua filha nascida de uma concubina, e não lhe dá marido, se depois o pai morre, os seus irmãos deverão, segundo a importância do patrimônio paterno, fazer um presente e dar-lhe marido. 11. Adoção, ofensas aos pais, substituição de criança. 185º, se alguém dá seu nome a uma criança e a cria como filho, este adotado não poderá mais ser reclamado. 186º, se alguém adota como filho um menino e depois que o adotou ele se revolta contra seu pai adotivo e sua mãe, este adotado deverá voltar à sua casa paterna. 187º, o filho de um dissoluto a serviço da corte ou de uma meretriz não pode ser reclamado. 188º, se o membro de uma corporação operária, operário, toma para criar um menino e lhe ensina o seu ofício, este não pode mais ser reclamado. 189º, se ele não lhe ensinou o seu ofício, o adotado pode voltar à sua casa paterna. 190º, se alguém não considera entre seus filhos aquele que tomou e criou como filho, o adotado pode voltar à sua casa paterna. 191º, se alguém que tomou e criou um menino como seu filho, põe sua casa e tem filhos e quer renegar o adotado, o filho adotivo não deverá ir-se embora. O pai adotivo lhe deverá dar do próximo patrimônio 1/3 da sua cota de filho e então ele deverá afastar-se do campo, do horto e da casa, não deverá dar-lhe nada. 192º, se o filho de um dissoluto ou de uma meretriz diz a seu pai adotivo ou a sua mãe adotiva, tu não és meu pai ou minha mãe, dever-se-á cortar-lhe a língua. 193º, se o filho de um dissoluto ou de uma meretriz aspira a voltar à casa paterna, se afasta do pai adotivo e da mãe adotiva e volta à sua casa paterna, se lhe deverão arrancar os olhos. 194º, se alguém dá seu filho à ama de leite e o filho morre nas mãos dela, mas a ama sem ciência do pai e da mãe aleita um outro menino, se lhe deverá convencê-la de que ela sem ciência do pai e da mãe aleitou um outro menino e cortar-lhe o seio. 195º, se um filho espanca seu pai se lhe deverão decepar as mãos. 12. Delitos e penas, lesões corporais, talião, indenização e composição. 196º, se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. 197º, se ele quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar o osso. 198º, se ele arranca o olho de um liberto, deverá pagar uma mina. 199º, se ele arranca um olho de um escravo alheio, ou quebra um osso ao escravo alheio, deverá pagar a metade de seu preço. 200º, se alguém parte os dentes de um outro, de igual condição, deverá ter partidos os seus dentes. 201º, se ele partiu os dentes de um liberto deverá pagar 1/3 de mina. 202º, se alguém espanca um outro mais elevado que ele, deverá ser espancado em público 60 vezes, com um chicote de couro de boi.
Do 103º, se um nascido livre espanca um nascido livre de igual condição, deverá pagar uma mina. Do 104º, se um liberto espanca um liberto, deverá pagar 10 ciclos. Do 105º, se o escravo de um homem livre espanca um homem livre, se lhe deverá cortar a orelha. Do 106º, se alguém bate um outro em rixa e lhe faz uma ferida, ele deverá jurar: eu não o bati de propósito, e pagar o médico. Do 107º, se ele morre por suas pancadas, aquele deverá igualmente jurar e, se era um nascido livre, deverá pagar uma meia mina. Do 108º, se era um liberto, deverá pagar 1/3 de mina. Do 109º, se alguém bate numa mulher livre e a faz abortar, deverá pagar 10 ciclos pelo feto. Do 110º, se essa mulher morre, se deverá matar o filho dele. Do 111º, se a filha de um liberto aborta por pancada de alguém, este deverá pagar 5 ciclos. Do 112º, se essa mulher morre, ele deverá pagar meia mina. Do 113º, se ele espanca a serva de alguém e esta aborta, ele deverá pagar 2 ciclos. Do 114º, se esta serva morre, ele deverá pagar 1/3 de mina. 13. Médicos e veterinários, arquitetos e bateleiros. Salários, honorários e responsabilidade. Choque de embarcações. Do 115º, se um médico trata alguém de uma grave ferida com a lanceta de bronze e o cura, ou se ele abre a alguém uma incisão com a lanceta de bronze e o olho é salvo, deverá receber 10 ciclos. Do 116º, se é um liberto, ele receberá 5 ciclos. Do 117º, se é o escravo de alguém, o seu proprietário deverá dar ao médico 2 ciclos. Do 118º, se um médico trata alguém de uma grave ferida com a lanceta de bronze e o mata ou lhe abre uma incisão com a lanceta de bronze e o olho fica perdido, se lhe deverão cortar as mãos. Do 119º, se o médico trata o escravo de um liberto de uma ferida grave com a lanceta de bronze e o mata, deverá dar escravo por escravo. Do 120º, se ele abriu a sua incisão com a lanceta de bronze e o olho fica perdido, deverá pagar metade de seu preço. Do 121º, se um médico restabelece o osso quebrado de alguém ou as partes molas doentes, o doente deverá dar ao médico 5 ciclos. Do 122º, se é um liberto, deverá dar 3 ciclos. Do 123º, se é um escravo, o dono deverá dar ao médico 2 ciclos. Do 124º, se o médico dos bois e dos burros trata um boi ou um burro de uma grave ferida e o animal se restabelece, o proprietário deverá dar ao médico, em pagamento, 1/6 de ciclo. Do 125º, se ele trata um boi ou burro de uma grave ferida e o mata, deverá dar 1/4 de seu preço ao proprietário. Do 126º, se o tosquiador, sem ciência do senhor de um escravo, lhe imprime a marca de escravo inalienável, dever-se-á cortar as mãos desse tosquiador. Do 127º, se alguém engana um tosquiador e o faz imprimir a marca de um escravo inalienável, se deverá matá-lo e sepultá-lo em sua casa. O tosquiador deverá jurar: eu não o assinalei de propósito, e irá livre. Do 128º, se um arquiteto constrói uma casa para alguém e a leva à execução, deverá receber em paga 2 ciclos, por cada sar de superfície edificada. Do 129º, se um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. Do 130º, se fere de morte o filho do proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto. Do 131º, se mata um escravo do proprietário, ele deverá dar ao proprietário da casa escravo por escravo.
Do 132º, se destrói bens, deverá indenizar tudo que destruiu e porque não executou solidamente a casa por ele construída, assim que essa é abatida, ele deverá refazer à sua custa a casa abatida. Do 133º, se um arquiteto constrói para alguém uma casa e não a leva ao fim, se as paredes são viciosas, o arquiteto deverá à sua custa consolidar as paredes. Do 134º, se um bateleiro constrói para alguém um barco de 60 g, se lhe deverá dar em paga 2 ciclos. Do 135º, se um bateleiro constrói para alguém um barco e não o faz solidamente, se no mesmo ano o barco é expedido e sofre avaria, o bateleiro deverá desfazer o barco e refazê-lo solidamente à sua custa, o barco sólido ele deverá dá-lo ao proprietário. Do 136º, se alguém freta o seu barco a um bateleiro e este é negligente, mete pique ou faz que se perca o barco, o bateleiro deverá ao proprietário barco por barco. Do 137º, se alguém freta um bateleiro e o barco e o prevê de trigo, lã, azeite, tâmaras e qualquer outra coisa que forma a sua carga, se o tabeleiro é negligente, mete a pique o barco e faz que se perca o carregamento, deverá indenizar o barco que fez ir a pique e tudo de que ele causou a perda. Do 138º, se um bateleiro mete a pique o barco de alguém mas o salva, deverá pagar a metade do seu preço. Do 139º, se alguém freta um bateleiro, deverá dar-lhe 6 g de trigo por ano. Do 140º, se um barco areimos investe contra um barco de vela e o põe a pique, o patrão do barco que foi posto a pique deverá pedir justiça diante de Deus, o patrão do barco areimos, que meteu a fundo o barco à vela, deverá indenizar o seu barco e tudo quanto se perdeu. 14. Sequestro, locações de animais, lavradores de campo, pastores, operários. Danos, furtos de arnezes, d'água, de escravos, ação redibitória, responsabilidade por evicção. Disciplina. Do 141º, se alguém sequestra e faz trabalhar um boi, deverá pagar 1/3 de mina. Do 142º, se alguém aluga por um ano um boi para lavrar, deverá dar como paga 4 g de trigo. Do 143º, como paga do boi de carga 3 g de trigo ao proprietário. Do 144º, se alguém aluga um boi e um burro e no campo um leão os mata, isto prejudica o seu proprietário. Do 145º, se alguém aluga um boi e o faz morrer por maus tratamentos ou pancadas, deverá indenizar ao proprietário boi por boi. Do 146º, se alguém aluga um boi e lhe quebra uma perna, lhe corta a pele cervical, deverá indenizar ao proprietário boi por boi. Do 147º, se alguém aluga um boi e lhe arranca um olho, deverá dar ao proprietário uma metade do seu preço. Do 148º, se alguém aluga um boi e lhe parte um chifre, lhe corta a cauda, e lhe danifica o focinho, deverá pagar 1/4 de seu preço. Do 149º, se alguém aluga um boi e Deus o fere e ele morre, o locatário deverá jurar em nome de Deus e ir livre. Do 150º, se um boi, indo pela estrada, investe contra alguém e o mata, não há motivo para indenização. Do 151º, se o boi de alguém dá chifradas e se tem denunciado seu vício de dar chifradas, e, não obstante, não se tem cortado os chifres e prendido o boi, e o boi investe contra um homem e o mata, seu dono deverá pagar uma meia mina. Do 152º, se ele mata um escravo de alguém, dever-se-á pagar 1/3 de mina. Do 153º, se alguém aluga um outro para cuidar do seu campo, lhe fornece a semente, lhe confia os bois, o obriga a cultivar o campo, se esse rouba e tira para si trigo ou plantas, se lhe deverão cortar aos mãos.
Do 154º, se ele tira para si a semente, não emprega os bois, deverá indenizar a soma do trigo e cultivar. Do 155º, se ele deu em locação os bois do homem ou rouba os grãos da semente, não cultiva absolutamente o campo, deverá ser convencido e pagar por cento de gan, 60 g de trigo. Do 156º, se a sua comunidade não paga por ele, dever-se-á deixá-lo naquele campo, ao pé dos animais. Do 157º, se alguém aluga um lavrador de campo, lhe deverá dar anualmente 8 g de trigo. Do 158º, se alguém aluga um guarda de bois, 6 g de trigo por ano. Do 159º, se alguém rouba do campo uma roda d'água, deverá dar ao proprietário 5 ciclos. Do 160º, se alguém rouba um balde para tirar água ou um arado, deverá dar 3 ciclos. Do 160º, se alguém aluga um pastor para apacentar bois e ovelhas, lhe deverá dar 8 g de trigo por ano. Do 160º, se alguém aluga um boi ou uma ovelha para. Do 163º, se ele é causa da perda de um boi ou de uma ovelha, que lhe foram dados, deverá indenizar o proprietário boi por boi, ovelha por ovelha. Do 164º, se um pastor a quem são confiados bois e ovelhas para apacentar, o qual recebeu sua paga, segundo o pacto e fica satisfeito, reduz os bois e as ovelhas, diminui o acréscimo natural, deverá restituir as accessões e o produto segundo o teor de sua convenção. Do 165º, se um pastor a quem foram confiados bois e ovelhas para apacentar, tece fraude, falseia o acréscimo natural do rebanho e o vende por dinheiro, deverá ser convencido e indenizar o proprietário 10 vezes bois e ovelhas. Do 166º, se no rebanho se verifica um golpe de Deus ou um leão os mata, o pastor deverá purgar-se diante de Deus e o acidente do rebanho deverá ser suportado pelo proprietário. Do 167º, se o pastor foi negligente e se verifica um dano no rebanho, o pastor deverá indenizar o dano que ele ocasionou no rebanho em bois ou ovelhas e dar ao proprietário. Do 168º, se alguém aluga um boi para debulhar, a paga é 20 kg de trigo. Do 169º, se alguém aluga um burro para debulhar, a paga é 20 kg de trigo. Do 170º, se alguém aluga um animal jovem para debulhar, a paga é 10 kg de trigo. Do 171º, se alguém aluga bois, carros e guardas, deverá dar 180 kg de trigo por dia. Do 172º, se alguém aluga um carro apenas, deverá dar 40 kg de trigo por dia. Do 173º, se alguém aluga um lavrador mercenário, lhe deverá dar do novo ano ao quinto mês 6 si por dia, do sexto mês até o fim do ano lhe deverá dar 5 si por dia. Do 174º, se alguém aluga um operário, lhe deverá dar cada dia 5 si de paga, pelo 5 si pelo tijoleiro, 5 si pelo alfaiate, 5 si pelo canteiro, 5 si pelo 5 si pelo 5 si pelo 4 si pelo carpinteiro, 4 si pelo cordoeiro, 4 si pelo 4 si pelo pedreiro. Do 175º, se alguém aluga um barco à vela deverá dar 6 si por dia como paga. Do 176º, se ele aluga um barco a remos, 2 si e meio por dia. Do 177º, se alguém aluga um barco de 60 g, deverá dar 1/6 de ciclo por dia em paga. Do 178º, se alguém compra um escravo ou uma escrava e, antes que decorra um mês, eles são feridos do malbeno, ele deverá restituí-los ao vendedor e o comprador receberá em seguida o dinheiro que pagou.
Do 179º, se alguém compra um escravo ou uma escrava e outro propõe ação sobre eles, o vendedor é responsável pela ação. Do 180º, se alguém em país estrangeiro compra um escravo ou uma escrava, se volta à terra e o proprietário reconhece o seu escravo ou a sua escrava, se o escravo ou escrava são naturais do país, ele deverá restituí-los sem indenização. Do 181º, se são nascidos em outro país, o comprador deverá declarar perante Deus o preço que ele pagou e o proprietário deverá dar ao negociante o dinheiro pago e receber o escravo ou a escrava. Do 182º, se um escravo diz ao seu senhor, tu não és meu senhor, será convencido disso e o senhor lhe cortará a orelha. Epílogo. As justas leis que Hammurabi, o sábio rei, estabeleceu e, com as quais, deu base estável ao governo. Eu sou o governador guardião. Em meu seio trago o povo das terras de Sumer e Academic, em minha sabedoria eu os refreio, para que o forte não oprima o fraco e para que seja feita justiça à viúva e ao órfão. Que cada homem oprimido compareça diante de mim, como rei que sou da justiça. Deixai-o ler a inscrição do meu monumento. Deixai-o atentar nas minhas ponderadas palavras. E possa o meu monumento iluminá-lo quanto à causa que traz, e possa ele compreender o seu caso. Possa ele folgar o coração. Exclamando, Hammurabi é na verdade como um pai para o seu povo. Estabeleceu a prosperidade para sempre e deu um governo puro à terra. Quando Anu e Enlil, os deuses de Uruk-Nippur, deram-me a governar as terras de Sumer e Academic, e confiaram a mim este cetro, eu abri o canal. Hammurabi. No Kushnish, Hammurabi a abundância do povo, que traz água copiosa para as terras de Sumer e Academic. Suas margens de ambos os lados eu as transformei em campos de cultura, amontoei montes de grãos, provi todas as terras de água aqui. Não falha. O povo disperso se reuniu, dei-lhe pastagens em abundância e o estabeleci em pacíficas moradias.